que a nossa mente tenha capacidade de imaginar. Só que para o processo civil, para a teoria processual, nós podemos considerar toda essa variedade de problemas como sendo uma crise jurídica. Surge aqui um conceito importante para o desenvolvimento da nossa matéria. Quem vai a juízo pleitear a tutela jurisdicional é porque está vivenciando uma crise jurídica. E essa crise jurídica, como acabei de dizer, pode ser variadíssima, pode envolver direito de família, pode envolver direito sucessório, pode envolver contratos, pode envolver litígio com a administração, pode envolver direito tributário. São, de novo, variadíssimas as crises que podem surgir. De novo, entretanto, para o processo civil, essas crises jurídicas, elas podem se localizar e se dividir em dois grandes grupos. Ou a crise jurídica vivenciada pela parte. É uma crise jurídica de certeza. Ou a crise jurídica vivenciada pela parte é uma crise jurídica de adimplemento. Para a gente poder visualizar exatamente o que eu quero mencionar com vocês. Nós temos aqui a crise jurídica como sendo um gênero e nós vamos ter duas espécies básicas de crise jurídica. A crise jurídica de certeza e a crise jurídica de adimplemento. Espera um pouquinho aí, professor. Quer dizer, então, que de todos os problemas jurídicos que podem aparecer no meu escritório de advocacia, ou de todos os problemas jurídicos que podem aparecer na segunda fase do meu concurso público de civil e processo civil, esses problemas são classificáveis, ora como crises de certeza, ora como crises jurídicas de adimplemento? Sim, senhores, ou um ou outro. Vale dizer, portanto, que o nosso primeiro passo naquela atividade essencial de olharmos para a bandeja e escolhermos a tutela jurisdicional adequada, a ação correta, como a gente diria, é, primeiro de tudo, identificar o tipo de crise jurídica vivenciada. Vale dizer, a crise jurídica é de certeza ou a crise jurídica manifestada é de adimplemento? E para nós diferenciarmos uma crise jurídica da outra, é muito simples. A crise jurídica de certeza é aquela que se caracteriza por ter uma relação jurídica ainda incerta. O direito disputado em juízo é ainda incerto. Daí, então, o nome, crise de certeza, porque o direito discutido em juízo é um direito ainda incerto. Já a crise de adimplemento parte de outro pressuposto. A crise de adimplemento, o direito já é certo, o direito já é a priori impassível de questionamento. O que falta é adimplir, o que falta é tornar aquele direito já reconhecido, aquele direito já certificado, um direito efetivo, um direito que opere modificações no plano dos fatos. Então, de novo aqui, para retomarmos, nós vamos ter a crise jurídica de certeza e nós vamos ter a crise de adimplemento. A crise de certeza é aquela em que o direito é ainda incerto. A crise de adimplemento, o direito já é certo, mas ele ainda não foi adequadamente adimplido. Professor, eu entendi conceitualmente essa questão, mas fico aqui na dúvida. Como é que na prática nós vamos diferenciar uma crise da outra? É bastante simples. O direito que já é certo, o direito que é previamente certificado, ele tem uma característica. Ele vem acompanhado da presença de um título executivo. Título executivo esse que pode ser judicial, porque foi formado após um processo judicial, ou esse título pode ser um título executivo
extrajudicial, como um contrato, uma promissória, uma duplicata, mas que, enfim, resulta, no final das contas, de um acertamento extrajudicial entre as partes. Portanto, vejam vocês, se o direito que eu afirmo ter não vem acompanhado de título executivo, o meu direito é ainda incerto. A minha crise jurídica é uma crise de certeza. Por outro lado, se eu apresento em juízo o título executivo, significa que o direito afirmado não mais é passível de questionamento a priori. Aquele direito já é certo, aquela relação jurídica já se encontra certificada. A significar, portanto, que nós teremos aí uma crise de adimplemento. Essa divisão entre a crise de certeza e de adimplemento, ela tem impactos diretamente ligados à organização do Código de Processo Civil. Por quê? Para cada tipo de crise jurídica, o Código de Processo Civil prevê um instrumento adequado a solucionar essa crise jurídica. E como nós sabemos, o instrumento por intermédio do qual o Estado juiz resolve a crise jurídica levada a ele pelas partes, chama-se processo. Especificamente para as crises de certeza, nós temos um processo adequado à sua solução, o chamado processo de conhecimento. Já para as crises jurídicas de adimplemento, nós temos uma outra tutela jurisdicional adequada, o processo de execução. Significa dizer que para as crises de certeza, precisaremos de processos cognitivos. E para as crises de adimplemento, precisaremos de processos executivos. E o que fará iniciar o processo de conhecimento é o manejo de uma ação de conhecimento. E o que fará iniciar um processo de execução é o manejo de uma ação de execução. Portanto, nós temos aqui, ou acabamos de dar um passo importante. A partir do momento que nós identificamos com correção a crise jurídica vivenciada, é muito fácil de escolhermos a ação correta. Para as crises de certeza, teremos a ação de conhecimento. Para as crises de adimplemento, teremos as ações de execução. Aquela primeira, dando ensejo ao surgimento de um processo cognitivo. A segunda, rendendo ensejo à instauração de um processo executivo. Vejam, muitos de vocês, ao me ouvir falar, devem estar pensando, mas professor, e onde ficam as ações declaratórias, indenizatórias, anulatórias, de cobrança e congêneres? Aonde ficam todos esses tipos de ação? Notem, indenizatório, anulatório, desconstitutivo, rescisório, de cobrança, condenatório, é antes de tudo o pedido que se formula do que o nome, o batismo da ação. Significa dizer que uma ação que se pleiteia uma indenização é antes de tudo e por tudo uma ação de conhecimento. Significa dizer que uma ação em que se busca uma declaração, ela é antes de tudo uma ação de conhecimento. E significa mais. Significa dizer que nós não somos obrigados a colocar o nome de ação declaratória. Podemos com tranquilidade nominar a ação de ação de conhecimento. Aliás, essa história no direito brasileiro de dar nomes às ações, ela é resultado, me parece, de um apego excessivo que nós temos ainda, por incrível que pareça, à teoria imanentista do direito de ação. Aquela teoria que dizia, teoria também conhecida como civilista, que só havia ação onde houvesse o direito e vice-versa. A ação e o direito eram realidades imanentes uma à outra. Mas nós sabemos que a ciência processual evoluiu em seus estudos e chegou à conclusão de que
o direito de ação